Senhor presidente, requerente, né? Autor do requerimento desta importante, das mais importantes sessões desta casa, senhores convidados que estão aqui nesse momento importante da humanidade. O que se discute aqui é a civilização, é o mundo, a obra do Criador. O nosso Criador não está nada satisfeito conosco, né? A violência, as perseguições, países contra países, né? Pessoas contra pessoas, famílias contra famílias. Esse é o desafio existencial, individual e no coletivo. Eu penso que, embora lutamos para ter salvação individual, não haverá salvação se não for coletiva. Um só pastor, um só rebanho. Um só Deus, um só Criador e um só rebanho. Penso e tento praticar. Com tantas dificuldades, com tantos problemas que temos pessoalmente, né? As crises nossas, né? A inveja, a intriga, a calúnia, o ódio, a raiva que temos que vencer no cotidiano. Sou filho de libanês e a mãe, filha de libanês. Nascido no Brasil, todos os meus irmãos, 8, sou mais novo. Meu pai, não tive a oportunidade de conviver muito, ele faleceu, eu tinha completado 16 anos, era um homem pacato, um cristão pacato, convivia bem com os muçulmanos da época, na região, eram poucos, mas os poucos que tinham na região de Londrina. Meu pai chegou em Londrina em 1933, há 82 anos. O imigrante libanês, sírio, palestino, o imigrante europeu, aqueles que vieram da África forçados, as imigrações da Ásia, em destino às Américas, e para cá vieram para todos os países das Américas, e especialmente Estados Unidos e o Brasil, que são os dois países mais generosos do mundo, porque a China tem 1,5 bilhão de habitantes e a Índia 1,3 bilhão, mas são do mesmo povo. Quem recepcionou tantos imigrantes no mundo, né? Os russos, né? O mesmo povo, que são os grandes países com grandes populações. E essa imigração, tanto vieram, né? Tanto os africanos, os europeus, os asiáticos, os nativos que aqui estavam, se misturaram. No começo, quando eu era bem jovenzinho, eu ia numa festa de japoneses, só via japoneses. Hoje eu vejo, né, a mistura, não sobrou quase nada, né? Havia um médico chamado Dr. Leopoldino Loureiro Ferreira. Ele era teosofista. Ele falava que Deus tinha 7 filhos. E eu ficava admirado, mas, né? E ele é um homem do bem. Aí lembrei daquela passagem quando o Espírito Santo, logo que Moisés desceu da montanha, né, que o Espírito Santo tinha sido infundido em pessoas que não eram, né, judeus e religiosos, e aquilo criou uma confusão. É um dom gratuito, né, qualquer um, né, porque é a essência pura do amor, porque não haveria razão não ser pelo amor a criação do universo. Não há nenhuma razão, né, de nós estarmos aqui. Então ele dizia: olha, Raul, você que está começando, vai ser político, isso, já estou 42 anos da pública, o Brasil nunca será uma nação bélica, poderosa, pode ser rica porque tem muita riqueza, mas será essencialmente a nação do amor, da paz, da bondade. Eu imagino que meus pais, assim como milhares de libaneses, sírios, outros que vieram ao Brasil, somam 10 milhões de descendentes de libaneses, italianos, portugueses, espanhóis, os africanos, que aqui se constitui essa argamassa maravilhosa da civilização morena brasileira, né, querem a felicidade. Embora o Brasil seja um país violento ainda, né, por esse conflito de ter e poder, né, por as deficiências da estrutura do Estado brasileiro
e ainda não há consciência total no Brasil, imagine que os irmãos muçulmanos, esses do EI, né, precisam de muita oração por eles. Eu aprendi uma coisa aqui com a Chiara Lubick, que é a mentora fundadora dos Focolarinos e do Movimento Político de Unidade, que eu faço parte aqui na casa há 14 anos, de que sem o perdão não há libertação. E ela fazia o texto do Jesus abandonado, na hora da morte na cruz pela perseguição. Diz que naquele momento todo o pecado do mundo foi expiado, né? Ele pagou por todos, para redimir o homem do pecado e da morte. Eu tenho a impressão que e somente a oração do Espírito Santo para infundir no coração das pessoas. Eu tive muita dificuldade para perdoar meus adversários políticos. E hoje eu, graças a Deus, pessoas, adversários, calúnia, difamação. Mas se não pacificar o coração, como é que pode consertar a família com a outra família, uma pessoa com a outra, nos negócios, na atividade, na religião? O Papa aqui, ele exorta assim: pedimos a Jesus que alivie o sofrimento de tantos irmãos e irmãs perseguidos por causa do seu nome, assim como de todos que padecem injustamente pelas consequências dos conflitos e violência. Numa fala dominical dele. O que o Brasil pode fazer é um protesto. Ela deveria fazer, não fez, né, João? Tem que fazer, tem que se posicionar, né? Mas se um bando de maluco resolve tomar uma bandeira, como tantos outros malucos têm pelo mundo, né? Eu acho que só a oração está certo. Os estados islâmicos estão se juntando para reprimir, mas outros malucos virão, né? Outras facções virão. Então, vamos orar, né? Vamos rezar pela paz do mundo, pelo Brasil, pela pátria, que nós sejamos sempre essa nação do acolhimento, né, do mundo. E somos. Os haitianos estão vindo. O problema de Lampedusa não é nem nada perto do que nós estamos recepcionando da América Latina inteira aqui. Mas assim, numa quantidade muito maior. Nem sabemos quantos africanos estão entrando no Brasil pelas mãos da igreja, de todas as igrejas. Então, meus caros irmãos islâmicos, muçulmanos, que temos um só Deus, um só Pai, né? E nós que somos cristãos, né? E os nossos irmãos judeus também, que têm essa dificuldade tão grande lá. Aqui nós tínhamos judeus que são deputados e convivemos, sentamos à mesa com eles e encontramos o caminho da unidade. Esperamos que a humanidade consiga, meu caro Antônio Giacomini. Vamos, né, orar, rezar, cada um à sua maneira, para que esse momento seja realizado. A felicidade e o caminho para a casa do Pai. Esse corpo é apenas um invólucro do Espírito de Deus que está em nós, não? Meus caros irmãos islâmicos, muçulmanos, que temos um só Deus, um só Pai, né? E nós que somos cristãos, né? E os nossos irmãos judeus também, que têm essa dificuldade tão grande lá. Aqui nós tínhamos judeus que são deputados e convivemos, sentamos à mesa com eles e encontramos o caminho da unidade. Esperamos que a humanidade consiga, meu caro Antônio Giacomini. Vamos, né, orar, rezar, cada um à sua maneira, para que esse momento seja realizado. A felicidade e o caminho para a casa do Pai. Esse corpo é apenas um invólucro do Espírito de Deus que está em nós, não? Obrigado, deputado Raul, experiente e competente parlamentar desta casa.